Faça isso e veja o seu jogo virar. Você não precisa de mais motivação. Essa frase incomoda porque desmonta a fantasia mais confortável que você construiu para continuar exatamente onde está. Motivação virou um analgésico moderno. Você consome para aliviar a dor de não estar vivendo à altura do que sabe que poderia. Funciona rápido, dá uma sensação de força temporária, mas passa. E quando passa, você fica exatamente no mesmo lugar, só que um pouco mais cansado de si mesmo. Esse cansaço não vem do excesso de esforço. Ele vem da repetição silenciosa de promessas quebradas que ninguém vê além de você. Repara com honestidade. Você já sabe o que precisa ser feito. Não falta informação, não falta clareza. Falta algo mais profundo e mais desconfortável de admitir. Falta comando interno. Falta a capacidade de agir sem precisar negociar com o próprio humor, com o próprio medo, com a própria preguiça emocional. Toda vez que você diz amanhã eu faço, você não está planejando. Você está fugindo. Amanhã vira um esconderijo elegante para evitar o desconforto de hoje. O problema não é que você não começa. O problema é que você começa esperando sentir algo especial, esperando vontade, esperando confiança, esperando aquele estado mental perfeito que nunca chega e quando chega, dura pouco. Enquanto isso, sua vida fica suspensa, em espera. Como se você estivesse sempre prestes a começar a viver de verdade, mas nunca agora, sempre depois, sempre quando algo externo se alinhar. Isso não é paciência, isso é procrastinação emocional disfarçada de cautela. Existe um ciclo invisível acontecendo dentro de você. Ele começa com uma expectativa alta sobre quem você deveria ser. Em seguida vem a frustração por não sustentar esse padrão. Depois, aparece a culpa. Logo depois, o cérebro entra em modo de autoproteção e busca alívio. Um vídeo, uma distração, uma conversa vazia, qualquer coisa que reduza a tensão interna. A tensão some, você se sente melhor por alguns minutos e chama isso de descanso. No dia seguinte, o ciclo recomeça, o tempo passa. A vida anda e você permanece preso nesse loop silencioso. Você não está fraco, está condicionado. O cérebro humano não foi feito para buscar grandeza, foi feito para evitar dor imediata. Ele não quer que você vença, ele quer que você se sinta seguro agora. E se você não entende isso, começa a confundir conforto com progresso. Começa a confundir estar ocupado com estar avançando. Começa a confundir planejamento com execução. E aos poucos, sem perceber, você vai perdendo algo essencial. Confiança em si mesmo. Cada vez que você diz que vai fazer algo e não faz, uma rachadura se forma. Não é grande, não chama a atenção, mas ela se acumula. E chega um ponto em que você não confia mais na própria palavra. Você passa a se tratar como alguém que sempre promete e raramente cumpre. Isso afeta suas decisões, sua postura, sua energia. Você começa a duvidar de si antes mesmo de tentar. Não porque você não consegue, mas porque você já se decepcionou consigo mesmo vezes demais. Talvez ninguém tenha te dito isso com clareza, então escuta agora. O que está te travando não é medo de falhar. É medo de assumir um compromisso que você sabe que não poderá mais ignorar. Porque no momento em que você decide agir, independentemente do que sente, você perde o direito de se esconder atrás de desculpas emocionais. Você perde o álibi do cansaço exagerado. Você perde a narrativa de vítima das circunstâncias. E isso assusta, porque responsabilidade real não dá espaço para fuga. Existe uma diferença brutal entre estar cansado e estar desorganizado internamente. Cansaço se resolve com descanso. Desorganização interna se resolve com estrutura e confronto. E confronto não é se xingar, não é se empolgar, não é se motivar. Confronto é olhar para si mesmo com lucidez e dizer:
Eu vou fazer isso, mesmo sem vontade, mesmo sem prazer, mesmo sem reconhecimento. Isso não é frieza, isso é maturidade psicológica. Isso é liderança interna. A maioria das pessoas vive reagindo ao que sente. Se acorda bem, age. Se acorda mal, adia. Se o dia flui, produz. Se o dia pesa, se poupa. Parece humano, parece compreensível, mas tem um custo alto demais. Esse padrão cria uma vida instável, imprevisível, emocionalmente cansativa. Um dia você acredita em si, no outro não. Um dia você avança, no outro recua. E no fundo você sabe que essa montanha-russa não é falta de potencial, é falta de decisão firme. Este vídeo não é um convite para você se sentir melhor. É um chamado para você se tornar alguém mais confiável para si mesmo. Alguém que não depende de entusiasmo para agir. Alguém que não negocia com a própria palavra. Alguém que entende que disciplina não é punição, é liberdade. Liberdade de não ser refém do próprio estado emocional. Liberdade de avançar mesmo quando a mente pede conforto. Se você continuar assistindo, entenda o que isso significa. Significa que alguma parte de você já cansou desse ciclo, já cansou de saber o que precisa ser feito e não fazer. Já cansou de consumir conteúdo como se isso fosse ação. Já cansou de se prometer uma versão melhor que nunca chega. Essa parte de você está pronta para ouvir algo diferente, algo simples, mas difícil, algo pequeno, mas transformador, algo que não depende de motivação. Daqui para frente, a conversa muda. Não vamos falar sobre fazer mais coisas. Vamos falar sobre parar de se sabotar nos detalhes. Porque o jogo não vira quando você muda tudo. O jogo vira quando você assume controle sobre uma única decisão diária e para de negociar com ela. Se isso faz sentido, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque sabe que continuar como está custa mais do que mudar. O loop invisível, porque nada muda. Você acorda com a sensação de que precisa mudar alguma coisa, mas não sabe exatamente o que. Não é falta de direção, é excesso de ruído interno. O que te prende não é um grande erro. É um padrão invisível que se repete todos os dias, quase sempre nos mesmos horários, quase sempre do mesmo jeito. Você sente um incômodo leve, uma pressão interna dizendo que deveria agir. Essa pressão cresce, e no momento em que ela fica desconfortável, você faz algo para silenciá-la. Não para avançar, para aliviar. É aí que tudo trava. O cérebro humano não foi treinado para buscar sucesso. Ele foi treinado para buscar alívio imediato. Ele quer que a tensão acabe agora. Ele não se importa se isso vai custar seu futuro. Quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Você percebe por que planeja tanto e executa tão pouco. Por que começa motivado e abandona no meio. Por que passa horas se preparando e poucos minutos fazendo o que realmente importa. Não é preguiça, é condicionamento emocional. Existe um momento específico em que o loop se fecha. Ele acontece quando você confunde sensação de progresso com progresso real. Você lê algo, assiste algo, organiza algo, pensa algo e sente uma pequena descarga de alívio. A mente interpreta isso como tarefa cumprida. A tensão some. Você se sente produtivo, mas nada mudou no mundo real. Nenhuma ação concreta foi feita. Nenhum risco foi assumido. Nenhum desconforto verdadeiro foi enfrentado. E mesmo assim, o cérebro aprende que fugir funciona. Esse é o loop invisível. Expectativa, tensão, fuga, alívio. Expectativa, tensão, fuga, alívio. Quanto mais vezes isso se repete, mais automático fica. Chega um ponto em que você já foge antes mesmo de tentar. O simples pensamento de agir já ativa a busca por conforto. Então, você começa a dizer que está cansado, que não é o momento, que precisa de mais preparo. Não porque isso seja verdade, mas porque o cérebro encontrou uma rota eficiente para evitar desconforto.
O problema é que cada vez que você escolhe alívio em vez de ação, você enfraquece algo fundamental: sua tolerância à frustração, sua capacidade de sustentar esforço sem recompensa imediata, sua habilidade de ficar presente no desconforto sem se destruir por dentro. Isso não acontece de uma vez. É gradual, silencioso, um enfraquecimento que você só percebe quando tenta mudar de verdade e sente que não aguenta nem começar. Você começa a se perguntar o que há de errado com você, por que outras pessoas conseguem e você não, por que você entende tudo, mas não executa. A resposta é simples e dura. Você treinou o seu cérebro para desistir, não conscientemente, não por escolha explícita, mas por repetição. Toda vez que você aliviou a tensão, em vez de atravessá-la, você ensinou ao seu sistema nervoso que fugir é mais seguro do que avançar. Isso cria uma vida emocionalmente instável. Você depende do seu estado interno para agir. Se está confiante, faz. Se está inseguro, para. Se está animado, começa. Se está desanimado, abandona. Parece lógico, parece humano, mas é um desastre para qualquer tentativa de crescimento. Porque estados emocionais são voláteis. Eles mudam o tempo todo. E quando você baseia sua vida neles, você constrói algo frágil, inconsistente, imprevisível. O mais perigoso desse loop não é a falta de resultado imediato. É a erosão lenta da sua identidade. Você começa a se enxergar como alguém que sempre começa e nunca termina. Alguém que fala mais do que faz. Alguém que sabe, mas não aplica. Essa narrativa vai se solidificando dentro de você. E chega um momento em que, mesmo quando surge uma oportunidade real, você já entra desacreditando de si. Não por trauma externo, por histórico interno. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas presta atenção. O seu maior inimigo não é a distração, é o alívio. É essa necessidade constante de se sentir melhor antes de agir. Enquanto você continuar tratando o desconforto como um sinal para parar, sua vida vai girar em círculos. Porque todo crescimento real exige passar por uma fase em que nada é confortável, nada é claro, nada é recompensador no começo. O loop invisível se mantém porque ele funciona no curto prazo. Ele reduz a ansiedade, ele acalma, ele protege o ego. Mas no longo prazo, ele cobra um preço alto demais. Ele te mantém pequeno, travado, dependente de estímulos externos. Ele te impede de desenvolver algo que não pode ser comprado, assistido ou baixado. Autocontrole emocional. Capacidade de agir mesmo quando a mente pede fuga. Se você está ouvindo isso com atenção, talvez esteja começando a perceber algo incômodo. Que o problema não está na falta de tempo, de recursos ou de oportunidade. Está na forma como você responde à tensão interna. Está no hábito automático de escolher alívio em vez de ação. E enquanto esse padrão não for quebrado, nada muda de verdade. Você pode trocar de plano, de estratégia, de meta, de ambiente. O loop vai junto. A boa notícia é que loops aprendidos podem ser quebrados. Mas não com mais informação, não com mais motivação. Eles são quebrados com um tipo específico de decisão que a maioria das pessoas evita porque mexe com identidade. Uma decisão que redefine a forma como você responde ao desconforto. É aí que o jogo começa a virar. Não quando tudo fica fácil, mas quando você para de fugir do que é difícil. A armadilha da falsa solução. O que todo mundo entende errado. Existe uma armadilha que captura exatamente quem quer mudar de verdade. Ela não se apresenta como erro, fraqueza ou sabotagem. Ela se apresenta como solução inteligente, como maturidade emocional, como autoconsciência elevada. É por isso que quase ninguém percebe quando cai nela. A ideia central dessa armadilha é simples e extremamente convincente. Primeiro você precisa se sentir pronto.
organizado, confiante, alinhado internamente e só depois agir. Todo mundo entende isso errado. A clareza não vem antes da ação. A clareza nasce da ação sustentada. Quando você inverte essa ordem, entra num ciclo elegante de estagnação. A mente gosta dessa falsa solução porque ela protege o ego de forma sofisticada. Enquanto você planeja, estuda, ajusta, reflete e refina, você não se expõe ao risco real. Não falha de verdade, não erra em público, não descobre seus limites concretos. Você permanece no território confortável da intenção, e intenção gera alívio psicológico. Dá a sensação de que você está no caminho certo, mesmo sem nenhum resultado visível. É assim que muitas pessoas passam anos cansadas, emocionalmente envolvidas com a ideia de mudança, mas sem nenhuma evidência prática de transformação. Outra forma comum dessa armadilha é a crença de que motivação é o combustível principal. A pessoa espera o dia em que vai acordar com energia, foco, disposição e vontade suficientes para executar tudo com excelência. Esse dia raramente chega. Motivação é uma resposta emocional ao estímulo, não uma base confiável para a disciplina. Quem depende dela vive em ciclos previsíveis. Dias bons geram ação, dias normais geram adiamento, dias ruins geram desistência silenciosa. O problema não são os dias ruins. O problema é construir uma vida que só funciona quando o humor colabora. Existe também a armadilha do ajuste infinito. Você muda o método, troca a estratégia, revisa o plano, recomeça do zero repetidas vezes. Sempre parece que ainda falta algo antes de começar de verdade. Um detalhe, uma condição, um aprendizado a mais. Isso se disfarça de perfeccionismo, mas na raiz é medo de compromisso. Compromisso real fecha portas. Ele exige escolher um caminho e sustentar mesmo quando surgem dúvidas, desconforto e vontade de voltar atrás. A falsa solução mantém todas as portas abertas e por isso não leva a lugar nenhum. Muita gente confunde autocuidado com autopermissão. Diz que precisa respeitar o próprio ritmo, ouvir o corpo, preservar a saúde mental. Tudo isso é importante, mas vira fuga quando usado para evitar esforço consistente. Crescimento exige desconforto estruturado, não sofrimento desorganizado, mas fricção intencional. A falsa solução vende a ideia de que você pode evoluir sem sentir tensão, sem se frustrar, sem atravessar fases chatas e repetitivas. Isso não existe. Todo avanço real cobra um preço emocional no início. Quem evita esse preço paga outro depois, muito mais caro, em arrependimento e sensação de potencial desperdiçado. Outra interpretação errada muito comum é enxergar disciplina como rigidez extrema, vida sem prazer, rotina desumana. Essa visão afasta as pessoas do que realmente funciona. Disciplina não é punição, é liberdade a médio e longo prazo. É criar regras simples para não precisar negociar com a própria mente o tempo todo. A falsa solução rejeita a disciplina por achar que ela limita, quando na verdade é a ausência dela que aprisiona. Sem disciplina, você vira refém do humor, do ambiente, das circunstâncias e das pessoas ao redor. O erro central dessa armadilha é tentar resolver um problema de comportamento apenas com pensamento. Pensar é necessário, mas não substitui agir. A identidade não muda com reflexão isolada. Ela muda com evidência. Cada pequena ação cumprida envia um sinal para o cérebro sobre quem você está se tornando. Cada promessa quebrada envia o sinal oposto. A falsa solução mantém você no campo das ideias, onde tudo parece possível e nada é comprovado. O jogo real acontece no território das ações repetidas, não das intenções sofisticadas. Existe um ponto crítico em que você precisa parar de buscar a solução perfeita e escolher uma solução funcional, simples, imperfeita, executável.
Algo que funcione nos dias comuns, não só nos dias inspirados. É isso que quase ninguém aceita. Querem algo que resolva tudo de uma vez, quando o que muda tudo é o acúmulo de pequenas vitórias silenciosas. A falsa solução promete transformação rápida e confortável. A solução real constrói transformação lenta, desconfortável e durável. Quando você entende isso, a lógica interna muda. Você para de esperar se sentir diferente para agir e começa a agir para se sentir diferente. Para de ajustar o plano infinitamente e passa a testar no mundo real. Para de buscar conforto emocional e começa a buscar respeito próprio. Esse é o momento em que o jogo começa a virar por dentro. Não porque ficou mais fácil, mas porque ficou honesto. Honesto o suficiente para abandonar ilusões que soam bem e assumir práticas que realmente funcionam. Se você se reconhece nesses padrões, isso não é um ataque, é um sinal de consciência. E consciência é o primeiro passo para sair da armadilha. No próximo ponto, você vai encarar a decisão específica que rompe esse ciclo de uma vez. Uma escolha simples, antipática e desconfortável, que quase ninguém sustenta por tempo suficiente. É exatamente por isso que ela funciona quando tudo mais falha. O momento da reversão, onde o jogo realmente vira. O momento da reversão não acontece quando tudo se organiza, quando a mente se acalma ou quando a vida facilita. Ele acontece no exato ponto em que você percebe que continuar do mesmo jeito dói mais do que mudar. Esse é o instante que separa quem consome conteúdo de quem transforma a própria história. Não é um momento bonito, não é cinematográfico, não vem acompanhado de certeza absoluta. Ele surge silencioso, quase incômodo, como uma verdade que você tentou ignorar por tempo demais. É quando fica claro que o problema nunca foi falta de potencial, mas tolerância excessiva com padrões que já provaram não funcionar. O jogo realmente vira quando você para de procurar soluções sofisticadas para problemas simples. Quando entende que não é sobre mais estratégia, mais planejamento ou mais inspiração, mas sobre parar de negociar com comportamentos que sabotam seu progresso. A reversão começa quando você assume responsabilidade radical pelo que repete diariamente. Não pelo que você sonha, não pelo que você promete, mas pelo que você faz quando ninguém está observando. Esse ponto é desconfortável porque tira todas as desculpas elegantes. Não sobra ninguém para culpar, só sobra decisão. Até aqui, você pode ter entendido tudo racionalmente. Pode concordar com cada ideia, com cada argumento. Mas entendimento não muda destino. O que muda destino é a ação sustentada quando a emoção não ajuda. O momento da reversão é exatamente quando você age mesmo sem vontade, mesmo sem clareza total, mesmo sem garantia. É quando você decide que algumas coisas não são mais negociáveis, independentemente do humor do dia, do cansaço ou da opinião dos outros. Essa decisão muda o eixo da sua vida, porque a mente aprende algo novo. Aprende que você cumpre o que decide. Existe uma ruptura interna muito clara nesse ponto. Antes, você tentava se sentir melhor para agir. Agora, você age para se tornar alguém melhor. Antes, você esperava motivação. Agora você cria evidência. Cada pequena ação cumprida fortalece sua identidade. Cada vez que você faz o que disse que faria, mesmo em silêncio, algo se reorganiza por dentro. A autoconfiança deixa de ser discurso e vira consequência. E consequência é algo que ninguém pode tirar de você. O momento da reversão não é grandioso porque ele acontece nas coisas básicas. Acordar no horário combinado consigo mesmo. Começar o que precisa ser feito sem esperar o clima ideal. Encerrar distrações no meio, mesmo quando elas parecem inofensivas. Permanecer na tarefa quando o tédio aparece. É aí que a maioria falha.
Não porque é incapaz, mas porque subestima o poder dessas escolhas simples, repetidas diariamente. O jogo vira quando você para de buscar intensidade e passa a sustentar constância. Esse ponto exige que você aceite uma verdade dura. Não dá para manter a mesma rotina e esperar um resultado diferente. Não dá para proteger demais o conforto e ainda assim crescer. Não dá para querer disciplina sem abrir mão de certas permissões. A reversão real acontece quando você escolhe perder algumas coisas para ganhar outras. Perde distrações, perde justificativas, perde versões antigas de si mesmo. Em troca, ganha clareza, ganha respeito próprio, ganha direção. Essa troca é inevitável. Quem tenta evitar esse custo fica preso no meio do caminho. Existe também um aspecto emocional profundo nesse momento. Você começa a perceber que não precisa mais se provar para ninguém. Não precisa anunciar mudanças, não precisa convencer, não precisa justificar. Você passa a se concentrar em executar. O barulho externo perde força porque você cria um centro interno. Isso muda sua postura, muda sua presença, muda a forma como o mundo responde a você. Não porque você exige respeito, mas porque passa a demonstrá-lo por meio das suas ações. O momento da reversão também redefine como você lida com falhas. Antes, um erro era motivo para desistir ou recomeçar tudo do zero. Agora o erro vira ajuste. Você não dramatiza, não se pune, não abandona o processo. Corrige e segue. Isso cria resiliência real. Não aquela resiliência motivacional de frases bonitas, mas a resiliência prática de quem entende que o jogo é longo e que consistência vence intensidade desorganizada. Você deixa de ser emocionalmente reativo e passa a ser estrategicamente persistente. Nesse ponto, algo importante acontece. O tempo começa a trabalhar a seu favor. Antes, cada dia parecia um peso. Agora, cada dia vira um depósito. Pequeno, silencioso, quase invisível, mas cumulativo. Você entende que não precisa vencer o dia, precisa apenas cumprir o que foi definido. Esse entendimento reduz ansiedade, reduz comparação e aumenta foco. Você para de olhar tanto para fora e começa a construir por dentro. E construção interna sempre precede qualquer resultado externo sustentável. O jogo realmente vira quando você percebe que disciplina não te prende, ela te liberta. Liberta da dependência de motivação, da oscilação emocional, da necessidade de estímulo constante. Liberta do ciclo de começar empolgado e parar frustrado. Você passa a confiar em processos simples, repetíveis, que funcionam mesmo em dias ruins. Essa confiança muda tudo, porque elimina a necessidade de recomeçar o tempo todo. Você simplesmente continua. Esse momento não é o fim do caminho, é o início real. É quando você deixa de ser espectador da própria vida e assume o papel de condutor. Não porque tudo ficou claro, mas porque você decidiu avançar mesmo sem clareza total. A reversão não acontece quando o medo some. Ela acontece quando o medo deixa de mandar. Quando a dúvida perde o controle sobre suas ações. Quando você age alinhado com quem quer se tornar, não com quem foi até agora. Se você chegou até aqui, este é o ponto decisivo. Não existe meio termo depois disso. Ou você volta para os velhos padrões com mais consciência, ou segue adiante com menos conversa e mais execução. O jogo realmente vira quando você escolhe, todos os dias, agir de acordo com a decisão que tomou aqui. Em silêncio, sem espetáculo, sem promessa. Apenas fazendo o que precisa ser feito. É assim que a reversão se sustenta. É assim que a mudança deixa de ser intenção e vira identidade. A regra da não negociação. Faça isso. A regra da não negociação é simples de entender e extremamente difícil de viver. É exatamente por isso que ela funciona.
A partir do momento em que você decide fazer isso, o jogo muda de forma definitiva. Não porque tudo fica mais fácil, mas porque tudo fica mais claro. Negociar consigo mesmo é o hábito que mais destrói potencial. É aquela conversa interna silenciosa que começa pequena, inofensiva, quase racional. Hoje não precisa tanto. Amanhã eu compenso. Só dessa vez não faz diferença. Esse diálogo interno parece lógico, mas ele treina a mente para quebrar promessas. E uma mente que aprende a quebrar promessas começa a não confiar mais em si mesma. A regra da não negociação surge quando você entende que disciplina não é sobre força, é sobre decisão antecipada. Você decide antes do cansaço, antes da dúvida, antes da emoção aparecer. Quando o momento chega, você não debate, você executa. Esse é o ponto que separa quem fala de foco de quem vive foco. Pessoas comuns negociam com o humor. Pessoas fortes obedecem à decisão. Não porque são insensíveis, mas porque entenderam que emoção não pode ter poder de voto sobre aquilo que define o futuro. Faça isso. Significa estabelecer um comportamento específico que acontece independentemente das circunstâncias. Não é um ideal amplo, não é um objetivo abstrato, é algo concreto, mensurável e repetível. Algo que você executa mesmo quando está cansado, mesmo quando está desmotivado, mesmo quando ninguém vê. A força dessa regra está no fato de que ela elimina o debate interno. Cada debate consome energia. Cada escolha emocional enfraquece a identidade. Quando não há negociação, sobra energia para executar. A maioria das pessoas falha porque deixa a decisão para o momento da execução. E nesse momento, a mente já está cansada, distraída, emocionalmente instável. É aí que o conforto vence. A regra da não negociação inverte isso. Você decide quando está lúcido e apenas cumpre quando está cansado. Essa inversão muda tudo. Ela transforma a disciplina em sistema, não em esforço heróico. Você não precisa se sentir forte. Precisa apenas respeitar o acordo que fez consigo mesmo. Existe um impacto psicológico profundo quando você começa a cumprir o que promete, mesmo em silêncio. A mente começa a registrar consistência. A confiança deixa de ser algo que você tenta sentir e passa a ser algo que você constrói. Autoconfiança real não vem de afirmações positivas, vem de evidência acumulada. Cada vez que você cumpre a regra, você envia um sinal claro para o cérebro de quem está no comando. Esse sinal muda postura, muda decisão, muda presença. Faça isso também significa cortar o espaço para exceções emocionais. A exceção vira a regra mais rápido do que você imagina. Hoje, você abre mão porque está cansado. Amanhã porque está ocupado. Depois, porque não está no clima. Em pouco tempo, a regra desaparece e sobra apenas intenção. A não negociação protege a regra exatamente nesses momentos. Ela não é aplicada quando é fácil. Ela existe para os dias difíceis. É nesses dias que ela cria caráter. Muita gente confunde rigidez com disciplina e por isso rejeita essa regra. Mas rigidez é inflexibilidade cega. Disciplina é clareza. A regra da não negociação não significa ignorar o corpo ou destruir a saúde. Significa definir o mínimo inegociável. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simples, o que importa não é a intensidade, é a constância. Um mínimo cumprido todos os dias constrói mais do que picos ocasionais de esforço. Quando você aplica essa regra, algo interessante acontece. A mente para de buscar desculpas criativas. Ela entende que não adianta argumentar. Com o tempo, o desconforto diminui. Não porque ficou mais fácil, mas porque virou normal. O que antes exigia esforço consciente passa a exigir apenas presença. A disciplina deixa de ser luta e vira padrão. E padrão é identidade em ação.
Essa regra também redefine sua relação com o tempo. Você para de empurrar o essencial para depois. Para de viver em modo reativo. Começa a organizar o dia em torno do que realmente importa. Não porque alguém mandou, mas porque você decidiu. Essa decisão cria autoridade interna, e a autoridade interna muda tudo. Pessoas com autoridade interna não precisam se justificar. Elas simplesmente fazem. A regra da não negociação também elimina a autossabotagem disfarçada de liberdade. Você percebe que liberdade sem estrutura vira caos, que fazer o que dá vontade o tempo todo leva exatamente para onde você já estava. A verdadeira liberdade aparece quando você escolhe conscientemente suas obrigações. Quando você assume compromissos que te fortalecem, não que te enfraquecem. A não negociação não tira liberdade, ela direciona. Faça isso todos os dias e observe o efeito cumulativo. Não espere resultados imediatos, espere transformação silenciosa. Você começa a se respeitar mais, começa a confiar nas próprias decisões, começa a perceber que não precisa de estímulo constante para avançar. Isso muda sua relação com o trabalho, com estudo, com treino, com qualquer área da vida. Você deixa de depender de impulso e passa a operar por princípio. O jogo vira de forma definitiva quando você entende que não precisa vencer todos os dias. Precisa apenas não quebrar a regra, mesmo nos dias ruins, especialmente nos dias ruins. É nesses dias que a identidade se consolida. É nesses dias que você deixa de ser refém da emoção e passa a ser guiado pela decisão. A regra da não negociação não é sobre ser perfeito. É sobre ser consistente o suficiente para mudar o rumo. Se você aplicar isso de verdade, vai perceber algo poderoso. O mundo externo começa a responder diferente. Não porque você pediu, mas porque você mudou. A postura muda, as escolhas mudam, o padrão muda. E quando o padrão muda, o resultado acompanha. Sem barulho, sem anúncio, sem promessa vazia. Apenas execução diária. A regra da não negociação não é motivacional, é estrutural. Ela não depende de sentimento, depende de compromisso. E compromisso, quando sustentado, constrói uma versão de você que não precisa mais negociar para agir. Apenas age. É assim que o jogo vira. É assim que a disciplina deixa de ser esforço e vira identidade. É assim que fazer se torna mais forte do que falar. Por que isso quebra o sistema? A vantagem oculta. Isso quebra o sistema porque o sistema nunca foi feito para pessoas que não negociam consigo mesmas. Ele funciona perfeitamente enquanto você oscila, enquanto depende de motivação, enquanto reage ao ambiente e enquanto precisa de estímulo constante para agir. O sistema se alimenta da sua distração, da sua pressa, da sua ansiedade e da sua necessidade de validação. Quando você aplica o que foi dito até aqui, você sai do padrão previsível. E tudo que sai do padrão previsível ganha vantagem. Essa é a vantagem oculta que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas vive presa a um ciclo emocional facilmente manipulável. Elas acordam reagindo, passam o dia respondendo estímulos e terminam cansadas demais para fazer o que realmente importa. Isso mantém o jogo exatamente como está. O sistema não precisa te impedir de crescer, ele só precisa te manter ocupado. Quando você para de negociar e passa a executar de forma consistente, algo quebra. Você deixa de ser previsível. E previsibilidade é o que torna alguém controlável. O sistema foi desenhado para recompensar quem se adapta ao fluxo, não quem cria o próprio ritmo. Ele favorece quem responde rápido, quem está sempre disponível, quem se distrai facilmente e quem confunde movimento com progresso. Quando você estabelece regras inegociáveis e as cumpre em silêncio, você começa a operar fora dessa lógica.
Você não precisa competir por atenção, porque não vive de atenção. Não precisa correr atrás de aprovação, porque construiu respeito próprio. Essa mudança interna desmonta o jogo externo. Existe uma vantagem enorme em não depender de estados emocionais para agir. A maioria das pessoas é produtiva apenas em condições ideais. Quando o clima está bom, quando a motivação aparece, quando tudo colabora. Isso cria uma média de desempenho baixa. Quem age independentemente do estado emocional cria uma média muito mais alta ao longo do tempo. Não porque faz coisas extraordinárias, mas porque faz o básico todos os dias. Essa consistência invisível gera um acúmulo que o sistema não consegue neutralizar. O sistema também se apoia na comparação constante. Ele te mantém olhando para fora, medindo seu valor pelo desempenho alheio, pelo reconhecimento, pelo resultado imediato. Quando você passa a operar por regras internas, a comparação perde força. Você não precisa provar nada, precisa apenas cumprir o processo. Isso reduz ruído mental, aumenta foco e preserva energia. Enquanto outros estão emocionalmente drenados tentando acompanhar tudo, você avança de forma silenciosa e constante. Outro ponto que quebra o sistema é a forma como você passa a lidar com o tempo. O sistema lucra quando você vive no imediato, quando tudo é urgente, quando não existe visão de longo prazo. A não negociação cria uma relação diferente com o tempo. Você entende que pequenos esforços diários, quando acumulados, vencem qualquer intensidade desorganizada. Isso tira você da lógica do agora e te coloca na lógica da construção. Construção não gera dopamina rápida, gera resultado sólido. E resultado sólido não pode ser tirado facilmente. Existe também um impacto profundo na forma como você toma decisões. O sistema funciona melhor quando você decide no calor do momento, influenciado por emoções, pressões e estímulos externos. Quando você decide antes e apenas executa depois, você neutraliza esse mecanismo. Suas decisões deixam de ser reativas e passam a ser estruturais. Isso cria estabilidade interna. Estabilidade interna cria clareza. Clareza cria vantagem. A vantagem oculta está no fato de que quase ninguém sustenta isso por tempo suficiente. Muitos começam, poucos continuam. O sistema conta com a desistência precoce, conta com o cansaço emocional, com a frustração por não ver resultados imediatos, com a vontade de voltar ao conforto conhecido. Quando você entende que o jogo é de longo prazo e que a disciplina diária é o verdadeiro diferencial, você sai da estatística comum. E sair da estatística comum é exatamente onde a vantagem mora. Quando você para de negociar consigo mesmo, você também para de desperdiçar energia mental. A maioria das pessoas vive cansada não pelo que faz, mas pelas decisões que precisa tomar o tempo todo. Cada escolha consome energia. A não negociação elimina escolhas desnecessárias. O que precisa ser feito já está decidido. Isso libera espaço mental para foco profundo, e foco profundo é raro. O que é raro se torna valioso. Essa postura também muda a forma como o mundo responde a você. Não por mágica, mas por coerência. Pessoas consistentes são percebidas como confiáveis. Pessoas confiáveis recebem mais oportunidades. Não porque pedem, mas porque demonstram. O sistema não sabe lidar bem com quem não reclama, não se explica demais e não precisa ser convencido. Ele foi desenhado para lidar com pessoas instáveis, emocionais e reativas. Quando você sai desse padrão, você cria assimetria. A vantagem oculta também está no silêncio. Enquanto muitos anunciam planos, falam de objetivos e buscam reconhecimento antecipado, você executa sem ruído.
Isso protege seu foco, protege sua energia, protege seu processo. O sistema se alimenta de exposição excessiva, de comparação pública, de pressão social. O silêncio estratégico te mantém fora desse campo. E fora desse campo, você cresce com menos interferência. O que realmente quebra o sistema é a soma de tudo isso. Decisão antecipada, execução diária, emoção fora do comando, foco protegido, identidade fortalecida. Nenhum desses elementos isoladamente parece extraordinário, mas juntos criam um perfil raro, e o sistema não foi feito para lidar com perfis raros. Ele funciona bem com médias. Quando você deixa de ser média, você deixa de ser controlável. Essa vantagem não é visível no curto prazo. Por isso, quase ninguém a valoriza. Ela aparece com o tempo quando a diferença entre quem negociou e quem sustentou fica impossível de ignorar. Enquanto uns recomeçam, você continua. Enquanto uns se explicam, você executa. Enquanto uns oscilam, você acumula. É assim que o jogo muda sem anúncio, sem espetáculo, sem permissão. Se você entendeu isso, você já está fora do padrão mental da maioria. A pergunta agora não é se funciona. A pergunta é se você vai sustentar quando ficar monótono, quando parecer que nada está acontecendo, quando o sistema tentar te puxar de volta para a distração confortável. É nesse ponto que a vantagem oculta se consolida ou se perde. A transformação silenciosa, o que muda sem você perceber. A transformação silenciosa começa no momento em que você para de esperar sentir algo para agir. No início, nada parece diferente. Sua rotina externa continua praticamente a mesma. As pessoas ao redor não percebem mudança alguma e os resultados ainda não aparecem de forma clara. É exatamente por isso que quase ninguém valoriza essa fase. O que muda primeiro não é o que você faz, é quem você está se tornando enquanto faz. E essa mudança acontece em um nível tão discreto que passa despercebida até por você. Você começa a notar que certas coisas que antes exigiam esforço emocional, agora simplesmente acontecem. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque deixaram de ser debatidas internamente. Aquela conversa mental constante, cheia de justificativas, desculpas e adiamentos, vai diminuindo. O silêncio não vem da ausência de problemas, mas da ausência de negociação. Você age antes que a mente crie argumentos contra você mesmo. E isso muda tudo, mesmo que ninguém veja. Sem perceber, sua relação com o desconforto muda. Antes, qualquer incômodo parecia um sinal para parar, adiar ou buscar alívio imediato. Agora, o desconforto passa a ser apenas um dado do processo. Ele não manda mais, ele não define, ele apenas existe enquanto você continua. Essa mudança é profunda, porque a maioria das pessoas é controlada exatamente por aquilo que tenta evitar sentir. Quando você não foge mais, você ganha liberdade interna. A transformação silenciosa também altera a forma como você percebe o tempo. Os dias deixam de ser uma sequência de urgências emocionais e passam a ser blocos de construção. Você não vive mais esperando o momento ideal. Você cria o momento através da repetição. Isso reduz a ansiedade, porque o foco sai do resultado imediato e vai para a execução diária. Você percebe que não precisa vencer hoje, apenas não parar hoje. Essa lógica simples cria uma paz que não depende de circunstâncias externas. Outro ponto que muda sem alarde é sua identidade. Aos poucos, você deixa de se ver como alguém que tenta e passa a se ver como alguém que faz. Essa mudança não acontece com uma decisão grandiosa, mas com pequenas provas diárias que você entrega a si mesmo. Cada vez que você cumpre o que decidiu, mesmo sem vontade, você reforça uma nova narrativa interna. E identidade é mais poderosa do que motivação. Motivação oscila, identidade sustenta. Você também começa a reagir menos ao ambiente.
Opiniões alheias perdem peso, comparações perdem força. O barulho externo continua existindo, mas não atravessa com a mesma intensidade. Isso acontece porque sua referência muda de fora para dentro. Você não precisa mais de validação constante para continuar. Isso não te torna frio, te torna estável. Estabilidade é uma vantagem invisível em um mundo emocionalmente caótico. Sem perceber, sua energia mental aumenta. Não porque você dorme mais ou trabalha menos, mas porque desperdiça menos energia com indecisão. A fadiga mental da maioria das pessoas vem do conflito interno, não da ação. Quando o que precisa ser feito já está decidido, a mente relaxa. Você entra em um estado de execução mais limpo, mais direto. Esse estado permite foco prolongado, algo raro e extremamente valioso. A transformação silenciosa também muda a forma como você lida com falhas. Antes, um erro era motivo para parar, questionar tudo ou se punir mentalmente. Agora, o erro vira ajuste. Não há drama, não há narrativa emocional exagerada. Você observa, corrige e continua. Essa postura acelera o crescimento porque elimina o tempo perdido com autocrítica destrutiva. Você não precisa se sentir bem para continuar, precisa apenas continuar. Outra mudança sutil é a sua postura diante do futuro. Você deixa de fantasiar excessivamente e passa a confiar mais no processo. Isso não significa perder ambição, mas trocar ansiedade por direção. Você entende que o futuro não é construído por grandes decisões isoladas, mas por pequenas ações repetidas sob regras claras. Essa compreensão traz uma calma firme, diferente da empolgação passageira que muitos confundem com progresso. As pessoas começam a te perceber de forma diferente antes mesmo de você perceber a si próprio. Não porque você fala mais, mas porque você sustenta mais. Sua presença fica mais sólida, sua palavra pesa mais, não por imposição, mas por coerência. Coerência é quando o que você diz, pensa e faz começa a se alinhar naturalmente. E coerência inspira confiança sem esforço. A transformação silenciosa não pede aplausos. Ela não precisa ser anunciada. Ela acontece enquanto ninguém está olhando. É construída nos dias comuns, nas decisões pequenas, nos momentos em que seria fácil negociar e você não negocia. É por isso que ela é tão poderosa. Porque quando os resultados finalmente aparecem, eles parecem rápidos para quem vê de fora, mas você sabe que foram lentos, consistentes e inevitáveis. Em algum momento, você olha para trás e percebe que aquilo que antes parecia impossível agora é apenas parte da rotina. Não houve um grande evento, uma virada dramática ou uma revelação emocional. Houve continuidade, houve repetição, houve silêncio. E é nesse silêncio que a verdadeira mudança se consolida. Você não se tornou outra pessoa de um dia para o outro. Você apenas deixou de ser quem você era, pouco a pouco. Essa é a transformação que não faz barulho, mas muda tudo. Não chama atenção, mas cria distância. Não depende de motivação, mas de compromisso. Quando você entende isso, você para de procurar sinais externos de progresso e passa a confiar no processo interno. E quando isso acontece, o jogo já virou, mesmo que ninguém tenha percebido ainda. A questão do espelho, ponto sem retorno. A questão do espelho não acontece quando você está motivado, nem quando tudo está dando certo. Ela surge num momento específico, geralmente silencioso, quando não há ninguém olhando, quando não existe plateia, quando não há desculpa emocional disponível para suavizar a verdade.
É o instante em que você se vê sem narrativa, sem justificativa, sem versão editada de si mesmo. Não é sobre aparência, status ou resultados externos. É sobre coerência interna. É ali que o jogo entra em um ponto sem retorno. Até esse momento, sempre existe uma saída psicológica. Você pode dizer que ainda está tentando, que está se preparando, que precisa de mais tempo, que o contexto não ajudou, que as circunstâncias foram difíceis. Essas frases funcionam como anestesia. Elas aliviam a tensão entre quem você diz que é e quem você está sendo. O espelho quebra essa anestesia. Ele não acusa, não julga, não grita. Ele apenas mostra. E o que ele mostra é impossível de negociar. O ponto sem retorno nasce quando você percebe que já sabe demais para continuar fingindo. Você entende o que precisa ser feito. Você sabe onde está falhando. Você reconhece os padrões que te atrasam. A ignorância já não é uma opção. A ingenuidade já não protege. A partir dali, toda escolha passa a ser consciente. E é isso que torna esse ponto tão desconfortável. Não dá mais para se esconder atrás da falta de clareza. Nesse momento, o espelho revela algo que a maioria evita encarar. Você não é sabotado principalmente pelo mundo, mas pelas concessões silenciosas que faz todos os dias. Não são grandes erros. São pequenas quebras de compromisso consigo mesmo. São negociações internas, aparentemente inofensivas, que, acumuladas, criam uma distância enorme entre potencial e realidade. O espelho não destaca o drama. Ele expõe o padrão. O impacto psicológico disso é profundo, porque muda a forma como você sente culpa e responsabilidade. Antes, a culpa vinha misturada com vitimismo. Agora, ela vem limpa, objetiva, sem emoção exagerada. E isso, paradoxalmente, é libertador. Porque responsabilidade clara dói menos do que confusão emocional. Quando você entende que o controle sempre esteve nas decisões pequenas, você percebe que o poder também sempre esteve ali. O ponto sem retorno não é quando você decide mudar. É quando você percebe que não mudar tem um custo maior do que mudar. Não um custo abstrato, mas um custo emocional diário. Um peso constante de saber que está traindo a própria palavra. Esse peso cansa. Ele rouba energia, foco e presença. O espelho mostra que continuar do jeito que está exige mais esforço psicológico do que fazer o que precisa ser feito. A partir desse ponto, algo curioso acontece. Você perde a capacidade de se enganar com conforto. As antigas desculpas ainda aparecem, mas não convencem mais. A mente até tenta negociar, mas você já conhece o roteiro inteiro. Você sabe onde aquilo termina. Essa consciência muda a dinâmica interna. Não porque você se torna mais forte emocionalmente, mas porque se torna mais honesto. E honestidade interna é uma força brutal. O espelho também redefine o conceito de fracasso. Antes, fracassar era tentar e não conseguir. Agora, fracassar passa a ser não tentar sabendo que deveria. Essa inversão é definitiva. Ela altera sua relação com o medo, porque o medo de agir perde espaço para o incômodo de permanecer igual. Você entende que o arrependimento futuro é mais pesado do que o desconforto presente. Esse entendimento não gera euforia, gera sobriedade. Nesse ponto, a disciplina deixa de ser uma ferramenta externa e passa a ser uma consequência natural. Não porque ficou mais fácil, mas porque ficou inevitável. Você não age mais para provar algo para os outros. Você age para não se desrespeitar. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. O motor deixa de ser validação e passa a ser alinhamento interno. E quando isso acontece, a constância se torna possível. O espelho também desmonta a fantasia da grande virada emocional. Você percebe que não haverá um momento mágico em que tudo fará sentido e a execução será leve.
O que existe é decisão repetida, escolha diária, ação mesmo quando nada emocionalmente gratificante acontece. O ponto sem retorno é aceitar isso sem ressentimento. É parar de exigir que o processo seja confortável para continuar. Outro efeito inevitável desse momento é a mudança na forma como você enxerga outras pessoas. Não com superioridade, mas com clareza. Você começa a reconhecer padrões de auto-engano que antes normalizava. Conversas que antes pareciam profundas, agora soam circulares. Reclamações repetidas ficam evidentes. Isso não te afasta por arrogância, mas por incompatibilidade de postura. O espelho cria distância natural. Com o tempo, você percebe que não atravessou esse ponto por coragem, mas por exaustão de mentir para si mesmo. E isso é importante. Porque coragem oscila, mas exaustão com a incoerência cria decisão firme. Você simplesmente não aguenta mais a versão incompleta de si. Não por ódio próprio, mas por respeito ao que sabe que pode sustentar. O ponto sem retorno não é visível de fora. Ninguém aplaude, ninguém percebe. Mas internamente ele redefine tudo. Você pode até errar depois, falhar, ajustar, cair em alguns dias, mas não volta mais para a inconsciência confortável. O espelho permanece ali, e cada vez que você tenta fugir, ele te espera em silêncio. No fim, a questão do espelho não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre parar de ser incoerente com quem você já sabe que é. Quando isso acontece, o jogo deixa de ser emocional e passa a ser estrutural. Não depende de vontade, depende de compromisso. E uma vez que esse compromisso é assumido, mesmo em silêncio, o caminho já não tem volta. O jogo real começou ali, naquele momento em que você se viu por inteiro e decidiu não desviar o olhar. O comando final não é um pedido, não é uma sugestão elegante e muito menos uma frase de efeito para fechar um vídeo. É uma ordem direta para a parte de você que já entendeu tudo, mas ainda tenta negociar com o conforto, com o cansaço e com a velha identidade que insiste em sobreviver. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade, foi porque algo dentro de você reconheceu que continuar do jeito que estava já não é mais sustentável. Existe um limite silencioso que foi ultrapassado, e quando isso acontece, ou você muda o padrão ou aceita conscientemente o preço de permanecer igual. A partir de agora, você não espera mais motivação para agir. Você age porque decidiu quem você é quando ninguém está olhando. Você para de tratar disciplina como uma fase temporária e passa a tratá-la como estrutura de identidade. Não é sobre intensidade emocional, é sobre permanência comportamental. Não é sobre fazer muito em um dia específico, é sobre não quebrar o acordo interno nos dias comuns, nos dias entediantes, nos dias em que nada parece especial. Exceção cria padrão, padrão cria identidade, identidade cria destino. Você já sabe disso. E ignorar o que você sabe custa caro demais. O comando é simples, mas exige maturidade para sustentar. Escolha uma ação diária que represente respeito próprio e torne essa ação inegociável. Não importa se é pequena aos olhos de alguém. Importa que seja grande o suficiente para você sentir que cumpriu a própria palavra, sem drama, sem anúncio, sem precisar contar para ninguém. Você não precisa de validação externa, você precisa provar para si mesmo todos os dias que a sua palavra tem peso. Cada vez que você cumpre, algo invisível se fortalece dentro de você. Cada vez que você quebra, algo silencioso se desgasta. Agora você sabe disso com clareza. Não dá mais para fingir que não sabe. Entenda isso de forma definitiva. O mundo não recompensa intenção, não responde a desejo e não se importa com planos bonitos. O mundo responde a padrão. Ele responde a quem aparece mesmo cansado,
mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia de resultado imediato. A maioria das pessoas vive presa em ciclos emocionais, alternando entre empolgação e frustração. Você decidiu viver em ciclos de execução. Essa decisão muda tudo. Muda como você pensa, muda como você reage, muda como você se posiciona diante dos problemas. O barulho externo perde força quando o comando interno está claro. Esse é o fechamento do loop. Antes, você consumia conteúdo buscando sentir algo, buscando aquele pico emocional que dava a ilusão de avanço. Agora você usa o que sentiu para construir algo real. Antes, você buscava inspiração. Agora você pratica coerência. Antes, você esperava clareza para agir. Agora, você age para gerar clareza. Esse movimento fecha o ciclo da ilusão e abre o ciclo do progresso concreto, aquele que não depende de humor, sorte ou circunstância favorável. Não espere que isso seja confortável. Não espere que as pessoas entendam sua mudança de postura. Não espere reconhecimento rápido. O que você está construindo agora é invisível no começo, mas inevitável no fim. Consistência cria uma pressão silenciosa que o mundo não consegue ignorar, mas essa pressão leva tempo para se manifestar externamente. O tempo só trabalha a favor de quem não abandona o processo no meio porque ficou entediado, desconfortável ou impaciente. Aqui entra a parte mais importante. A maioria das pessoas assiste, concorda mentalmente e segue a vida exatamente igual. Você precisa decidir se vai fazer parte dessa maioria ou se vai se posicionar de forma diferente. Não deixe esse vídeo terminar sem marcar um compromisso real. Não mental, não abstrato, não para amanhã. Concreto, agora. Escreva nos comentários a palavra compromisso se você decidiu parar de negociar com a própria palavra. Isso não é para o algoritmo, é para você. Um sinal público de que você entendeu que a ação começa com posicionamento. Quem não comenta, observa. Quem comenta, se envolve. Quem se envolve, se responsabiliza. Quem se responsabiliza, muda. Se esse conteúdo fez sentido, curta o vídeo não como apoio emocional, mas como reforço interno de decisão. Cada pequena ação alinhada fortalece o comportamento que você está tentando instalar. E se você quer continuar nesse caminho, se inscreva no canal. Não como espectador passivo, mas como alguém que escolheu cercar a própria mente com mensagens que exigem postura, não conforto. O que você consome diariamente molda o que você tolera em si mesmo. Isso é mais sério do que parece. A partir daqui, não existe mais meio-termo confortável. Ou você executa o básico todos os dias, ou você aceita conscientemente o custo de não executar. Os dois caminhos são escolhas válidas. O problema sempre foi fingir que não escolheu. Hoje, você escolheu clareza, escolheu responsabilidade. Escolheu parar de adiar a versão de si que sabe que precisa sustentar. Essa escolha não te torna perfeito. Ela te torna consciente, e consciência muda tudo. Feche esse vídeo com uma decisão simples e brutalmente honesta. Amanhã, quando a mente tentar negociar, quando surgir aquela voz dizendo que hoje pode ser diferente, lembre desse momento. Lembre que você não chegou até aqui por curiosidade. Você chegou porque algo dentro de você cansou de ciclos vazios, de promessas internas quebradas e de potencial desperdiçado. O jogo virou no instante em que você decidiu não quebrar mais o acordo consigo mesmo. E a partir de agora, não é sobre assistir mais um vídeo, não é sobre buscar mais informação, não é sobre esperar o cenário ideal. É sobre levantar e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, mesmo sem aplauso. O comando foi dado, o ciclo foi fechado. O próximo movimento é seu. Executa. Se isso bateu em você, não deixa morrer aqui. Curte o vídeo como um sinal claro de que você não está mais só consumindo conteúdo, você está assumindo postura.
comenta compromisso para marcar publicamente a decisão de parar de negociar com a própria palavra. E se inscreve no canal para manter sua mente cercada de mensagens que exigem execução, disciplina e responsabilidade todos os dias. Aqui não é sobre motivação momentânea, é sobre quem você decide ser quando ninguém está olhando.